tanto economia, eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o ministro da Saúde? Nós chegamos à conclusão que, com regras, o Banco Central tem que ser independente. A minha especialidade é matar, pô. Falta de aviso não foi. O especialista mandou pra vala mais de 700 mil brasileiros. Só na Covid, mais que o Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial, e também cumprindo a sua promessa de não ter o menor interesse em entender de economia, entregando a chave do cofre para as duas raposas, Paulo Guedes e Campos Neto, sempre a serviço do mercado financeiro, às custas do sacrifício dos brasileiros, conseguiram explodir a dívida pública brasileira. Aquela dívida que toda hora tem um bolsonarista ignorante falando que a culpa é do Lula. Tá aqui a prova. Explodiu na mão do Campos Neto, na gestão desse maravilhoso Campos Neto. 4 anos de mandato, pode ver que ela aumenta a partir de 2020, que é quando o cara vira presidente do Banco Central para criar a Bolsa Banqueiro. Isso, ou seja, ele começou a aumentar os juros com as bênçãos do Paulo Guedes, você pagando cada vez mais caro. Lembra quanto custava a gasolina? E quando explodiu de vez aqui em 2022, foi quando a inflação não dava para segurar mais e ele subiu os juros para 14%, quando a inflação no Bolsonaro estava em mais de 10%. Ou seja, mesmo assim os juros reais ainda era de 4%. Muito diferente da realidade que nós temos hoje, onde a inflação está controlada. Desde que o Lula entrou, nunca passou de 3,5% e ele fica cobrando uns juros de 10,5%, ou seja, 7% de juro real numa economia estabilizada. Ou seja, nós estamos pagando pelo menos 3% a mais de juros do que deveríamos. Isso está indo tudo para o bolso dos banqueiros. E sabe o que isso significa? Significa mais ou menos 240 bilhões, não é milhão não, bilhões todo ano, para o bolso dos banqueiros. É 1/3 de tudo que é gasto só para pagar as aposentadorias de todos os brasileiros, mais ou menos para beneficiar 5 mil famílias no Brasil. Ele usa o dinheiro para pagar juros, sem ter que fazer corte nenhum, dando essa moleza para os ricos que não querem investir no Brasil. Porque toda vez que o cara coloca dinheiro na especulação financeira para ganhar em juros, ele tira dinheiro da onde realmente interessa, que é o desenvolvimento. Afinal, para que ele vai arriscar ter que produzir qualquer coisa se está ganhando fácil? E isso atrapalha até o seu negócio, porque não é só ele ganhar esse dinheiro fácil, porque o custo do crédito fica mais caro para você, por exemplo, expandir o seu pequeno negócio. Você montou um salão de cabeleireiro, uma pequena mercearia, quer pegar financiamento no banco, não consegue, porque os juros que eles vão cobrar de você não vai bancar a potencial de crescimento da sua empresa. Enquanto para os super ricos, essa gente continua dando toda a sorte de benefício fiscal. Porque se numa ponta eles estão gastando quase 800 bi por ano, praticamente a dívida pública inteira, para subsidiar juro para super rico não fazer nada, na outra ponta tem outros 560 bilhões de isenções fiscais para deixar os super ricos na boa, que somados dá praticamente uma aposentadoria e meia do Brasil. Ou seja, todo mundo que é aposentado no Brasil, mesmo os militares, a justiça, que tem aquelas aposentadorias astronômicas, mesmo pagando todas essas mordomias, não dá menos do que a mordomia da Bolsa Rico, que é bancada com essas facilidades do Campos Neto, com essa tal autonomia que o Bolsonaro achou bonito entregar para ele, porque achava legal se bancar o ignorante que não entende de economia. Ora, se você está insatisfeito com o cocheiro que conduz a sua carroça, demite ele e põe o burro no lugar, sabe o que vai acontecer? O burro vai levar a sua carroça para o buraco. Foi exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro. Explodiu a dívida pública, mas agora põe na conta do Lula. Para piorar, ainda aceitou a chantagem do Paulo Guedes com Lira, Pacheco e mercado financeiro, e ainda estendeu um mandato dentro do mandato dos outros, onde o Lula é obrigado a aguentar esse encosto que claramente está sabotando o Brasil para financiar os super ricos. Super ricos que agora ficam fazendo campanha para iludir você de que o governo tem que cortar despesas, tem que parar de investir para o Brasil parar de crescer como não crescia durante o governo Bolsonaro. Para de cortar, porque quando é para o pobre tem que cortar, porque o pobre não reclama. Quando é para você que usa serviço de saúde pública, que usa educação pública, que usa transporte público, segurança pública, pode cortar na boa. Agora, dos super ricos, ele não quer cortar meio por cento de juros, você viu? 2 rodadas só sem cortar 1 centavo.
Fora que ainda tem um outro detalhe que eu estava esquecendo de falar. O seu Campos Neto, em sua gestão que deveria ser investigada pela polícia, derreteu 55 bilhões de dólares das nossas reservas internacionais para controlar o dólar que explodia de preço durante o governo Bolsonaro. 55 bilhões de dólares. Dólares. O que isso significa? Significa que ele torrou quase 300 bilhões de reais só para que estavam das nossas reservas internacionais para controlar a incompetência dele. Ou seja, se você reduz essa conta, os juros extorsivos que a gente paga aí por ano, 250 bi, com mais esses 300 bi, tem 500 bi de dívida pública a menos. Se você tem 781, adivinha quanto que você ia pagar se estivesse pagando o que é o justo? Nós teríamos pago sem as incompetências do Campos Neto, nós estaríamos hoje com uma dívida pública menor do que quando o Bolsonaro entrou. Entretanto, essa gente não assume a responsabilidade porque sabe que eles estão colocando uma escola, tipo essas do Tarcísio, que é para o seu filho não ter professor, mas ter um milico ensinando ele a bater continência para cantar hino nacional e bater continência, cortar o cabelo rente, como se ele estivesse dentro do exército, em vez dele aprender a educação financeira, aprender história do Brasil, aprender sociologia para você não cair nas arapucas que essa gente arma para você. E é por isso que você não pode mais acreditar nessas conversas. Quando você vê um bolsonarista falando para você em dívida pública, esfrega esse gráfico na cara dele. Começou onde explodiu a dívida pública, foi na gestão desse cara aqui, Campos Neto. E por que esse cara continua presidente do Banco Central? Porque o seu Bolsonaro, junto com o Pacheco, junto com o seu Lira, armaram essa arapuca, e o Guedes armaram essa arapuca para dar um mandato para o cara dentro do governo do outro. O povo escolheu o governo do Lula, que cuida das pessoas e investe no Brasil, e é obrigado a ficar aguentando esse resto do Bolsonaro, que está ali de conluio com o seu Tarcísio, tem jantarzinhos com o Tarcísio, Luciano Huck, enfim, conspira na cara dura com banqueiros, o cara é do Banco Central Independente, mas janta com banqueiros para cima e para baixo, ou seja, está a serviço, não é do povo brasileiro, está a serviço, é daqueles que pagam seus regabofes. Pois tá na hora do Brasil se insurgir contra esse tipo de gente e esfregar na cara das pessoas quem são os culpados pela dívida. Porque não adianta a gente corta a saúde, corta a educação, corta a aposentadoria, dinheiro que gira a nossa economia, se na onde não gira, se onde só vai para o bolso do rico ter vantagem que faz com que você nunca consiga alcançar ele, porque enquanto o seu caminho está cheio de obstáculos, como impostos, taxas e dificuldades, o deles é facilitado, o deles eles não pagam imposto, tira disso, tira daquilo e ainda devolve em privatizações, moleza, em terceirizações de serviços públicos, para eles pegarem o dinheiro do seu imposto e botar no próprio bolso, e para terceirizar ainda tem essa política de juros de agiota, o maior juros do mundo, juros reais do mundo. Pois nem o seu Milei lá que está com a inflação de 230% tem um tipo de juros desse daqui. Entretanto, essa gente tenta te convencer que precisa ser um juro dessa magnitude quando o Brasil tem uma economia estável e tem um cara que passa credibilidade para o mundo inteiro, que é o presidente Lula, que ergueu esse Brasil nos 2 primeiros mandatos e está erguendo nesse também, mesmo com toda a sorte de sabotagem desse cara, de um congresso pseudo-conservador e falso moralista que faz coisas às escondidas e depois quer fazer pautas morais para você não olhar e descobrir como é que funciona essa matemática, de que foram eles que quebraram o Brasil. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir um Brasil com realidade, conhecimento, para a gente não cair nas bravatas desses caras, como Campos Neto, que pega uma dívida pública 349 bi, está entregando a mais de 780 e quer jogar a culpa nas costas do governo Lula. Aqui você não nos engana, rapaz.